Muito bom dia, Teresópolis, bom dia, Brasil, bom dia você que assiste a gente de todos os cantos desse país através das redes sociais, bom dia você, assinante da NGT, que acompanha a gente no canal 14, você que acompanha a gente pelo aplicativo da rádio. Aliás, eu quero começar falando hoje sobre o aplicativo, tá? Você pode ter no seu celular Rádio Terê FM e Terê FM TV, olha que bacana, né? 100% gratuito, é só você entrar lá no seu celular, baixar para o seu celular o aplicativo e ter aí na palma da sua mão, né, toda a informação da cidade, música de qualidade, da rádio que é líder absoluta em audiência, além, é claro, de poder assistir toda a programação da Terê FM TV, inclusive às 10 da manhã, você tem um encontro comigo aqui no Teresópolis ao vivo. O programa que vence a sua primeira semana e com muita gratidão a Deus e a toda a nossa equipe que está proporcionando esse trabalho sensacional, fantástico, que começa com o pé direito, com o pé esquerdo, que começa com força total, firme, acreditando que a imprensa tem o seu papel na sociedade e que a informação precisa ser levada com responsabilidade, precisa ser levada a sério. E você é o objetivo, é a nossa meta de trabalho e vai ser sempre um prazer ter você com a gente. Por essa razão, a gente começa esse dia bonito de sexta-feira, dia 16, 10 horas, 2 minutinhos, chamando imagens ao vivo e exclusiva da nossa cidade de Teresópolis. Hoje, gente, tá uma delícia, né? Sol gostoso, mas tá fresquinho, não tá aquela temperatura tão alta, algumas nuvens nos céus aqui de Teresópolis, a cidade serrana do estado do Rio de Janeiro, cidade que é considerada a vedete do estado do Rio de Janeiro, cidade que tem um potencial sensacional, que a gente ama viver aqui, nossa querida cidade de Teresópolis. E a gente vê aí imagens do centro da cidade. Vamos cortar para mais imagens feitas agora, inclusive, aqui da área central de Teresópolis. E olha, eu quero começar, inclusive, falando, gente, sobre essa coisa do trânsito aqui em Teresópolis, né? Mudanças no trânsito. Hoje pela manhã, eu estive conversando com o secretário Sérgio Mauro, também com o comandante Gil Wellington, sobre essas medidas. O corredor de ônibus, que a princípio é uma medida importante, porque o trânsito da cidade de Teresópolis ficou impraticável, sobretudo nesse trecho, né, em sentido alto, é um trecho de muito congestionamento, e a prefeitura começa a ter essas medidas. Eu estou vendo imagens agora, inclusive, aí junto com você, olha só, das 2 vagas que já foram providenciadas ali em frente ao posto de saúde da Várzea para embarque e desembarque. O Uber, o motorista aplicativo, vai poder usar essa transversal, vai ter que fazer o retorno para pegar a Lúcio de novo, mas já pintaram essas 2 vagas. E na minha conversa, né, corta para mim aqui, olha, na minha conversa hoje com o secretário Sérgio Mauro e com o comandante Gil Wellington, eu fiquei um pouco mais otimista. Disse para eles que a comunicação da prefeitura precisa trabalhar melhor. A comunicação da prefeitura precisa trazer aquilo que é planejado para que a população entenda o que fazer, o que não pode. Qualquer mudança no município requer diálogo, conversa e comunicação. Não é como trocar um móvel, né, de casa. A gente levanta de manhã, tem uma ideia e troca o móvel de lugar. Mas o secretário de Segurança Pública, o senhor Sérgio Mauro, junto com o comandante, numa conversa muito franca, muito clara, porque, gente, nós temos que falar de Teresópolis e hoje quem está no poder público, né, são exatamente essas figuras públicas, esses agentes públicos, e nós vamos buscar entender para trazer informação para você. Existe um planejamento, existe um projeto, né? Infelizmente a comunicação sim falhou, mas existe um projeto que está em andamento, inclusive foi me passado todas as minutas para a gente poder entender as pautas, melhor dizendo, para a gente poder entender melhor o que vai acontecer. Nos próximos dias, nos próximos 30 dias, essas mudanças serão progressivamente implantadas. E aí vamos aguardar, né, e vamos ter muita paciência
para que essas mudanças tragam os benefícios que estão sendo anunciados para o trânsito de Teresópolis. O que eu pude perceber é uma maior fluidez dos ônibus nesse trecho. Os ônibus estão fluindo um pouco mais, mas vai ser um trabalho árduo, um trabalho difícil. É importante que seja feita uma ampla campanha. Eu peço novamente à Prefeitura de Teresópolis, em nome de toda a população, que faça um trabalho sério no que diz respeito a campanhas para educar os pedestres, os próprios motoristas e as medidas que vão ser tomadas para ampliação da via nesse trecho, a princípio, teoricamente, me agradaram muito. Então a gente pede paciência, né, a toda a população de Teresópolis para que a gente possa aguardar essas medidas serem tomadas e aí a gente tirar as nossas conclusões. É importante também que a municipalidade, né, ela entenda que entre erros e acertos, o foco tem que ser sempre o município de Teresópolis, a cidade de Teresópolis. Então, vamos voltar com as imagens aí desse trecho. O Gabriel, por favor, vamos jogar na tela. Olha só, a gente vê aqui que nesse momento está tranquilo, né? A gente está com imagens aqui da Lucilmeira, olha, feitas aqui do nosso estúdio há 5 minutos atrás. O trânsito está fluindo e nessa faixa que você vê aqui na esquerda, olha, os ônibus na tela aparecendo aí, vamos manter as imagens na tela. Esses ônibus, eles vão ter uma marcação para essa faixa e isso já vai facilitar um pouquinho a população. Baias vão ser construídas para atender os motoristas de aplicativo e outras medidas como a implantação de radar e também mudanças em sinais, faixas de trânsito. Então serão intervenções que serão tomadas pela prefeitura, que segundo o secretário está sendo realizado com base em estudos da CEMOV, que é uma instituição séria, que trabalha exatamente com engenharia de trânsito. Então, o que nos cabe agora? Aguardar para que nos próximos dias a prefeitura cumpra o seu papel, trazendo informação para o povo. O Teresópolis ao Vivo está aberto aqui para que a prefeitura se comunique com a população, né? E a rádio também, nós estaremos em breve, a partir de fevereiro, no rádio, trazendo informações, tanto na TV como no rádio, para você, cidadão teresopolitano. Tá dado aí a informação, vamos aguardar, vamos ter paciência, né? Ninguém está sendo multado. Claro que, gente, aonde tem placa de trânsito dizendo proibido parar e estacionar, você não vai parar, né, e estacionar, porque você vai ser multado, logicamente. Isso aí já é Código Brasileiro de Trânsito. Se tem a sinalização proibindo parar e estacionar, você vai acabar sendo multado. Mas as medidas vão ser feitas nos próximos dias de forma progressiva. Enquanto isso, para complicar um pouquinho mais a vida do cidadão teresopolitano, a Águas da Imperatriz está fazendo intervenção. Nós temos imagens aí, Gabriel, dessas intervenções da Águas da Imperatriz nesse trecho? Se tiver, vamos colocar também. E olha, é importante que o cidadão teresopolitano tenha bastante paciência nessa hora para poder trazer, a gente trazer a informação, trazer a notícia e você ir cuidando do trânsito com muita cautela, com muita atenção. Você pedestre, notei uma coisa, muita atenção ao ficar, né, próximo à sarjeta da via, próximo aí à calha viária, né, para não ser atingido por ônibus também, que eles passam bem próximos desse trecho. Isso é normal, vai ser ampliado essa faixa exclusiva para ônibus, mas é importante que pedestres fiquem atentos a todas as orientações que serão trazidas nos próximos dias. Aí a gente vê essa intervenção, aliás, vai acontecer já o fechamento da jornalista Delso Monteiro no cruzamento com a Lucilmeira. Você vai poder pegar ela e não vai poder atravessar a via sentido alto. Então fique bem atento, porque as obras da Águas da Imperatriz já vão bloquear essa passagem e você que vem da Delfim Moreira, no sentido aí alto, você vai ter que ir até o Parque Regadas para poder fazer o retorno. Então fique bem
paciente, não vai demorar a intervenção nesse trecho, mas vai ser fechado a via na Lúcio Meira, na altura da jornalista Delcio Monteiro, na via que faz o entroncamento sentido alto com a Lúcio Meira, ok? Muita atenção. Gente, olha, corta para mim, eu trago uma notícia muito triste. Morreu aos 90 anos o nosso querido Maninho do Forró. Vamos colocar as imagens. Muito conhecido na cidade de Teresópolis, mais de 50 anos, com a casa que ficou conhecida como uma das mais badaladas casas de forró, né? Pessoal que tem mais de 40 anos gosta de um forrozinho. E o nosso querido Maninho será sepultado hoje. Ele morreu ontem à tarde e ele será sepultado hoje. A gente traz essas informações com um aperto no peito, essa que é a grande verdade, né? Porque a cidade se despede de uma das figuras mais marcantes da cultura popular, seu Germando Agostinho Pinheiro, carinhosamente conhecido como Maninho. Ele será sepultado no cemitério municipal Carlinda Berlim, o Caingá, às 16 horas de hoje. Fica aqui toda a nossa solidariedade aos familiares, aos amigos e a todas as pessoas que conheciam, né, o Maninho, do forró do Maninho, que iam lá arrastar o pé, dançar, se divertir e que, infelizmente, receberam essa triste notícia do falecimento dessa figura tão querida para a nossa cultura, né, que valorizava a música popular e que na sua trajetória atravessou mais de meio século, várias gerações. Eu mesmo já arrastei pé lá no forró do Maninho. Quem nunca, né? Quem nunca? Então fica aqui todo o nosso carinho, o nosso agradecimento, que vá em paz, que descanse em paz, nosso querido Maninho do Forró, nossos sentimentos a todos os amigos e familiares. Corta para mim, Gabriel, grande mestre dos magos. Esse é o cara que faz a magia acontecer aqui. Nós temos o Informe Terê. Vamos trazer agora o Informe Terê com Ana Paula Alves. Informação para você na Terê FM TV. A Fitec Teresópolis está com inscrições online abertas até o dia 25 de janeiro para mais de 15 cursos gratuitos presenciais nas áreas de informática, saúde, beleza, idiomas, gestão e educação, produção cultural, de eletricista instalador predial e de serviço de harmonização profissional de vinhos. São oferecidas mais de 800 vagas. Ótima oportunidade de qualificação profissional, hein? As inscrições devem ser feitas pelo site oficial da instituição, www.fitec.rj.gov.br. O sorteio será realizado até 26 de janeiro, ou melhor, em 26 de janeiro, com o resultado divulgado no mesmo dia. A matrícula dos sorteados ocorrerá de 27 de janeiro a 2 de fevereiro. Mais informações você pode obter através do telefone 21 3641 1881, que também é o WhatsApp. A Defesa Civil vai realizar a segunda edição da Colônia de Férias para Crianças e Adolescentes de 26 a 31 de janeiro, das 8 da manhã até 1 da tarde, no Teresópolis Golf Clube. Durante 6 dias, os pequenos irão vivenciar uma programação diversificada, com brincadeiras e esportes ao ar livre, oficinas educativas, atividades ambientais, noções de educação em defesa civil e prevenção, além de dinâmicas de grupo e integração. Tudo de forma prática, educativa e muito divertida. Os participantes serão divididos por faixa etária, de 7 a 15 anos. As inscrições são presenciais e acontecem até sexta-feira, 16 de janeiro, das 10h30 da manhã até as 5 da tarde, no Teatro Municipal de Teresópolis, que fica no 2º piso da Prefeitura. Lembrando que é necessário apresentar os seguintes documentos: uma foto 3x4 da criança, cópia de um documento da criança e do responsável, atestado médico comprovando aptidão para as atividades físicas. As inscrições serão encerradas assim que as vagas forem preenchidas.
Olha, gente, eu vou chamar a agenda cultural, mas antes eu já começo aqui convidando você, em nome do bloco Gatos Pingados, para um angu do chefe. Olha que delícia, hein? Gosta de angu, Gabriel? Ô Mari, gosta de angu? O nosso time aqui gosta de um anguzinho, ainda mais um anguzinho com aquele samba de qualidade. Então, olha, o Carnaval de Terê já está começando e no dia 18 de janeiro, no Espaço Higino, às 12 horas, você vai poder curtir, né, esse anguzinho gostoso e com muita alegria, né, com toda essa simbiose que tem o Carnaval, né? O Carnaval traz uma energia diferente e você já vai começar a esquentar os tamborins. Tem mais agenda cultural? Então vamos lançar aí, coloca na tela, Ana Paula Alves traz pra gente a agenda cultural. Bom, nossa agenda cultural, para você que está assistindo aqui o Teresópolis ao vivo, olha, segue hoje, sexta-feira, tá? Desde as 10 da manhã até as 2 da tarde, a feira de adoção Adote um Amigo, na Calçada da Fama. Então é a hora de você dar uma chance para aquele amiguinho de 4 patas, né? O seu companheiro está esperando por você. Mais uma dica na nossa agenda, localizada no Centro de Atendimento ao Turista, lá no Soberbo, a Feira Teresópolis Artes Manuais oferece ao público belos e criativos artigos em madeira, vidro, tricô e crochê, isso entre outros materiais, tá? A visitação é sempre sábado e domingo, de 8h30 até às 4h30, com entrada franca, gratuita. Mais uma dica da agenda, também com entrada gratuita e totalmente revitalizado, gente. O Horto Municipal Carlos Guinle conta com uma nova pista de caminhada e um centro de educação ambiental com área para piquenique e jardim sensorial, que é voltado para pessoas neuroatípicas. A visitação é sempre de terça a domingo, de 9 da manhã até as 4 da tarde. Nossa última dica agora é para falar do borboletário, tá? Que fica dentro do Horto Municipal e tem um novo circuito de observação em um lago. Uma surpreendente conexão com o meio ambiente. A visitação gratuita acontece de terça a domingo, de 9 da manhã ao meio-dia de 1 da tarde até as 3 da tarde. Vale a pena conferir e prestigiar nossa agenda cultural para você. Divirta-se, tá bom? É isso aí, você que está curtindo o Teresópolis ao vivo, aproveite bastante. Bom final de semana. Final de semana muito movimentado aqui em Teresópolis e olha, você toda sexta-feira vai poder curtir o Agenda Cultural, ficar informado dos principais eventos e atividades. Você também pode divulgar a sua empresa com a gente, tá? A sua casa de festa vai realizar um evento ou você vai realizar um evento, basta você entrar em contato com as redes sociais, ou através das redes sociais, ou pelo nosso WhatsApp, que está aqui na sua tela para fazer a sua divulgação. Muito bem, gente, olha só, eu vou para o comercial, mas hoje eu vou bater um papo com o professor Carlos Martins, nós vamos falar sobre desenvolvimento territorial. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante, vai ser rapidinho, vou para o comercial, já volto. Enquanto isso, você curte, comenta, compartilha, marca seus amigos, porque o papo hoje é sobre Teresópolis e vai ser muito gostoso. Biostratos Fan Colors. Colore sem amônia e sem agredir os fios. Hashtag virei fã. Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva, 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem.
Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um Gol de placa comprando na Ibade Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. Ibade, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à Ibade Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. Ibade Autopeças. WhatsApp 979790019. Passe as festas e o verão com as melhores ofertas da Carrapeta. Quer refrescar? Ventilador New Delta Light por apenas R$ 289,90. Ar-condicionado portátil por apenas R$ 2.999,90. Caixa d'água 1.000 litros por apenas R$ 379,90. Grátis, uma torneira boia. Kit Pop, bacia com caixa acoplada por apenas R$ 12,54,90. Renove sua casa e comece 2026 com o pé direito. Carrapeta, construindo com você. Biostratos Fan Colors. Colore sem amônia e sem agredir os fios. Hashtag virei fã. Linha Grisalhos da Biostratos. Cabelo prateado, bem cuidado e empoderado. Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Vai construir, reformar ou decorar? Vem pra Carrapeta! Temos o maior mix de produtos da região serrana. São mais de 40 mil itens de elétrica, hidráulica, revestimento, iluminação, aquecimento, ferramentas e muito mais. Conheça também nossos produtos de lazer e área externa, móveis, churrasqueiras, produtos para sua piscina, infláveis, spas e muito mais. Aqui tem qualidade! Vem pra Carrapeta! Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um Gol de placa comprando na Ibade Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. Ibade, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à Ibade Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. Ibade Autopeças. WhatsApp 979790019. Prazer imenso de conversar mais uma vez. A gente bateu muitos papos no rádio e de uma caminhada nos últimos anos aí, conhecendo essa figura que eu respeito, que eu tenho muito carinho, que é o professor Carlos Martins. Professor, seja bem-vindo. Bruno, sempre é um prazer enorme estar aqui conversando contigo, estar aprendendo, estar debatendo sobre a nossa cidade, que eu sou apaixonado por essa cidade aqui. E a gente poder contribuir, Bruno, para que a cidade melhore, isso é fundamental, é prazeroso mesmo. É verdade. Professor, nós separamos, né, as nossas preferências e pensamento político do amor que nós sentimos por Teresópolis. A gente estava falando aqui que às vezes nós não concordamos ideologicamente ou do ponto de vista administrativo com o governo que está no poder. Eu não concordava, por exemplo, com a forma do ex-prefeito fazer política. Tenho críticas nas minhas redes sociais ao atual governo, mas nós queremos que Teresópolis dê certo. Então não é falar mal, é tentar provocar através desse bate-papo, trazer os olhares para que a cidade melhore, porque afinal de contas
Nós temos aí 3 anos ainda pela frente do governo Leonardo Vasconcelos e a gente quer que a cidade dê certo, né, professor? Com certeza, Bruno. O que eu sempre falo, não adianta a gente criticar, a gente tem que auxiliar, Bruno. E eu sempre, tu sabe muito bem disso, sempre mantive essa linha. É uma crítica construtiva. Porque não adianta só, a nossa população precisa amadurecer, precisa de uma mudança de pensamento, de atitude em relação a político. Às vezes a gente acaba escolhendo aquele político que é o verdadeiro fofoqueiro, que só fala mal dos governos. Se ele não participa do governo, ele é inimigo. Ele fica... quando está no governo, ele muda de opinião. Ele muda de opinião. Então esse cara aí tem que ser extirpado da nossa política. Verdade. A gente precisa de pessoas que colaborem com a melhora da qualidade de vida do nosso município. Muitas vezes a gente vai chegar a um consenso com uma pessoa que tem uma ideologia diferente da nossa. Isso é bacana, Bruno. Eu durante essa minha caminhada na área política, né, política social, eu convivi com pessoas que defendem ideologia diferente da minha, mas em determinados momentos a gente compactuou com as mesmas ideias. E isso é a verdadeira política. A gente não pode entrar em confronto. Inclusive, tu falou a questão de criticar e falou do governo anterior. Eu falei para o Vinícius, eu não concordei. Até está lá no meu Instagram, durante a convenção do partido, eu disse, apesar de eu não concordar com tudo do governo, eu sempre respeitei. E tem que ser assim, Bruno. Agora, a mesma coisa com esse atual governo. Eu não concordo com muitas coisas, mas eu sou obrigado a respeitar, porque ele é a autoridade no nosso município. É verdade. Então, o que a gente precisa em Teresópolis é construir uma política técnica, com pessoas técnicas que entendam, e aí a gente vai eleger essas pessoas para nos representar, Bruno. Aí Teresópolis vai mudar. É verdade. E, professor, Teresópolis é uma cidade de grande potencial econômico. Sim, geograficamente no estado, ela está muito bem localizada. Centro do estado, né? É uma cidade que tem aí inúmeras riquezas, mas infelizmente sofre nas últimas décadas com um problema que é a falta de planejamento, que é desenvolvimento territorial. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. É um tema que eu sou apaixonado. Que você domina, que você dá aula, que você tem especialidade. Professor, Teresópolis é uma cidade que cresceu sem ordenamento, sem nenhum pensamento de uma cidade para o futuro. O que acontece? O primeiro ponto que a gente tem que entender é que crescimento e desenvolvimento nem sempre andam juntos. Na maioria das vezes são coisas totalmente distantes. Crescimento é o adensamento geográfico, é aquele acúmulo de pessoas em determinado espaço físico. E isso não é saudável, isso não é bom. E desenvolvimento é quando essa mesma região demográfica cresce de forma harmônica. E é o desejável, é o que nós queremos. Teresópolis, ela cresceu, ela não se desenvolveu. Nós perdemos várias potencialidades que nós tínhamos no passado. E quando eu falo de Teresópolis, eu estou falando da região serrana. Ele falou de desenvolvimento territorial. Eu sou egresso, eu me formei na primeira turma de desenvolvimento territorial, da pós-graduação em desenvolvimento territorial da UERJ. E nosso desenvolvimento territorial, nossa linha de pesquisa, foi o desenvolvimento territorial da região serrana. E a região serrana como um todo, ela vem sofrendo com a péssima política, com a péssima qualidade de pessoas eleitas para desenvolver uma função pública. Isso é meio que erro do eleitor também. Do eleitor, que exatamente. Na hora de votar não avalia se aquele indivíduo, se aquele candidato é capacitado, qualificado para tocar o município. Exatamente isso. É isso que a gente tem que pensar. O cara vai administrar. Se para administrar um pequeno restaurante, um pequeno bar, já precisa de alguém com competência, imagina uma cidade, professor. Imagina me colocar para dirigir um programa que nem o teu aqui. Meu amigo, vai ser um fiasco. Para dirigir um ônibus tem que ter competência. Tem que ter competência. Às vezes, sabe, tu falou do ônibus, às vezes eu tô dentro do ônibus e fico pensando assim, se o motorista passar mal, aí eu fico me imaginando assumir e fazer uma curva ali. O que eu vou fazer? Fazer aquela curva da Renault ali com... Verdade. Então, é isso que acontece, pessoal. Nem sempre, e a gente tem que entender que a administração pública e a administração privada são coisas totalmente diferentes. É outra legislação, é outra contabilidade. Contabilidade normal tem um débito e um crédito, contabilidade geral. Contabilidade pública são 4 lançamentos. A gente tem que começar a entender
que muitas vezes a gente elege uma pessoa que ele é totalmente inepto para a área. E é o que acontece. Às vezes, outro dia estavam até comentando num grupo que a gente faz parte, sobre ir assistir uma sessão da Câmara de Vereadores, que as pessoas dizem que é um show de horrores. E isso não é só Teresópolis, é na região inteira, no Brasil inteiro. Eu costumo brincar que, com raras exceções ali dentro da Câmara... Tem pessoas boas, com raras exceções, parece que eu estou assistindo, às vezes que eu consegui assistir, a Câmara de Vereadores de uma cidade do interior do Acre. Nada contra o Acre, mas essa é a impressão que eu tenho. Porque aqui é uma cidade que o vereador, teoricamente, teria que ter mais informação, mais entendimento, mais formação, mais contato com a sociedade que não vive perto da Amazônia, do Pantanal, né? Tem que ser diferente. O olhar desse profissional político, desse agente político, dessas regiões do Brasil é assim, mas a limitação que eu percebo aqui é assustadora. Dever de casa. Assustadora. Dever de casa para você que está nos assistindo aí. Você votou, lógico, apesar de 50 mil pessoas, né, em torno de 50 mil não votaram ou se abstiveram de votar na última eleição, mas você que votou em 2024, vá até o seu candidato, aquela pessoa que você votou, e pergunte para ele se ele leu o plano diretor, ou melhor, se ele tem um plano diretor na casa dele. É verdade. Eu já tenho a maioria não tem, tenho, 99% nunca ouviu falar, nem sabe. Não sabe nem qual é o papel do vereador. Não sabe. Tem vereador em Teresópolis que fica achando que está tomando conta de obras da prefeitura. Você vê o tamanho da... Fazendo selfie. Olha, estou fazendo aqui, agora estou fazendo capina, estou tapando buraco, botando luz. Isso não é o papel do vereador. Não, é lógico, é para legislar e fiscalizar. Exato. E também julgar as contas do prefeito. Voltando ao desenvolvimento. O desenvolvimento territorial. Bruno, a região serrana do Rio de Janeiro já foi uma das maiores produtoras de café arábica do país e do mundo. Nós tínhamos o que a gente chama café de especialidade, que são os café premium. Era produzido aqui, Teresópolis, Petrópolis. Isso acabou com o tempo. Nós temos uma potencialidade muito grande, porque nós estamos acima de 1.200 metros, alguns pontos, né, acima de 1.200 metros. Então, é uma região propícia para... A cidade mais alta do Rio de Janeiro é Teresópolis. Teresópolis. Nós temos uma região propícia para a produção de café de alta qualidade. E a gente se perdeu nisso aí. A gente, com o passar do tempo, lá no finalzinho do século XIX, a gente foi perdendo essa potencialidade. Quer ver uma outra coisa, Bruno? Agora nós temos a maior vinícola do estado, né? Uhum. Nós temos uma área muito saudável, muito propícia, né? Usar a palavra para produzir uva. Então a vitivinicultura é uma potencialidade que pode ser explorada pelo grande e também pelo médio e pequeno produtor. Produção de azeitonas. Nós temos um clima frio, podemos produzir azeitona e produzir azeite de alta qualidade. E aí a gente está falando de riqueza para o município. Riqueza de desenvolvimento econômico. Quer ver uma coisa? O Rio de Janeiro é um dos maiores consumidores de mel e um dos maiores produtores de mel. Por que não a gente incentivar a nossa apicultura? Imagina só, aliar a nossa agricultura, produção de café, produção de azeitonas, de uva e também das outras hortaliças, leguminosas. Faltou aqui. Juntar isso à produção de mel. A gente consegue produzir, uma caixa de abelha produz em torno, por ano, aí, uma média de 30 quilos de mel. Fora o própolis, fora... Todos os setores com valores agregados, gerando emprego, desenvolvimento e riqueza. Então a Teresópolis, a região serrana, ela perdeu as suas potencialidades. Por quê? As nossas cidades estão se tornando grandes cidades. Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo, e eu costumo usar eu até faço uma brincadeira, grandes cidades, grandes problemas. E agora nós temos aqui em Teresópolis esse dilema que é a verticalização de até 20 andares. Isso... eu quero até que a gente gaste bastante tempo para falar sobre isso, porque a gente está falando de desenvolvimento territorial. Professor, na sua perspectiva, qual é a grande vocação de Teresópolis, além, claro, dessa de trabalhar como produtor rural?
A grande vocação do município. A grande vocação do município é o turismo. É o turismo. É o turismo. Então, a partir daí, a gente tem que pensar, já que o município não teve nenhum planejamento urbano, né? O município não se preparou para isso. A gente tem que olhar o turismo, colocar o turismo ali como nossa meta final e começar a pensar a cidade daqui para frente e desenvolver a cidade a partir disso? Exatamente. O que acontece, Bruno? Já há uns 15 anos, eu venho, talvez até mais, eu venho falando sobre a necessidade de um planejamento estratégico para Teresópolis. Mas, Carlos, o que é o planejamento estratégico? É nós planejarmos o futuro de uma cidade por no mínimo 20 anos. E aí não é plano diretor, não é plano de governo, é coisa muito além disso. Nós vamos planejar cada área temática. Só que demorado, a elaboração de um planejamento estratégico demora entre 1 ano e meio e 2 anos, no mínimo. Durante esse período vão ter reuniões, audiências públicas, reuniões nos bairros, reuniões com cada área temática, área da educação. A área da educação pode ser subdividida, a área de educação fundamental, ensino médio e também a área de ensino superior, a área de saúde, a área do comércio. Então, várias áreas vão se reunir e vão definir o que elas querem ser para daqui a 20 anos. Como eu me enxergo daqui a 20 anos. Então, eu entendo a vocação do município, a partir daí eu começo a agregar esses valores que é a sociedade. Exatamente. E aí, essas áreas temáticas vão se reunir junto com técnicos, com servidores públicos, e ali elas vão elaborar uma proposta de planejamento estratégico. Com essas informações, o Poder Executivo vai colher essas informações das várias áreas temáticas, onde a população vai definir o que ela quer ser. Turismo, educação, área cultural, área de saúde, agricultura, comércio. Ela vai reunir essas propostas e vai elaborar um projeto de lei de planejamento estratégico e vai remeter para o Poder Legislativo aprovar. Isso sendo aprovado, vai se tornar uma lei e todo o prefeito que assumir a cidade, ele vai ter que executar essa lei. E durante, são várias... Não é cada governo tirando uma coisinha da caixinha, não. Não é. Como a gente vê, eu vou ser prefeito, primeiro o cara não é assessorado por ninguém que tenha um mínimo de qualidade técnica, ele junta um grupinho de amigos, tu vai ser de secretaria tal. Coloca qualquer um lá. Qualquer um lá, não é isso aí. Agora tem muita gente qualificada, se um governo quiser montar as pastas com gente com qualificação técnica, ele consegue. Consegue. Na nossa prefeitura, nós temos pessoas com mestrado, pessoas com doutorado, eu digo dentro do setor público de Teresópolis. E também nós temos pessoas altamente qualificadas e também altamente reconhecidas dentro da sua área, morando em Teresópolis. Lá em 2024, eu tive acesso a pessoas que eu jamais imaginei que morassem em Teresópolis. E chamando para esse diálogo, a gente vai descobrir inúmeras outras pessoas. E são pessoas que não são envolvidas com a política ou politicagem da nossa cidade. São pessoas isentas e pessoas que querem o melhor Teresópolis. Diante disso, o que acontece? Nos próximos 20 anos, a execução desse planejamento estratégico, ele vai ser mensurado, ele vai ser controlado ano a ano. E aí tem início, meio e fim, começa por aqui, a meta é essa. Exatamente, ele vai ser analisado se as metas anuais vão sendo cumpridas. Mas isso não é muito teoria não, professor? Não. Tipo assim, o político ele ganha eleição, ele está mais preocupado em fazer política, como se estivesse numa eterna campanha, ao invés de administrar a coisa pública? É mais ou menos por aí que acontece? É mais ou menos por aí. Por quê? Porque se tu não deixar amarrado o futuro da cidade, eles vão entrar e vão fazer uma bagunça. E a cidade nunca vai para frente. Nunca. Fica nesse círculo. O Bruno foi prefeito, saiu, o Carlos se elegeu. Aí eu disse, eu não gosto do Bruno, eu vou desmanchar tudo que ele está fazendo. Então a gente precisa... Cidades do Japão têm planejamento estratégico para 200 anos. Aí eu disse, mas é o Japão, é a Europa, França, por exemplo, tem muitas cidades assim. Mas lá até o nível dos políticos é outro, né, professor? Mas vamos voltar para o Brasil. Eu vou dar alguns exemplos de cidade com planejamento estratégico. Florianópolis,
É verdade. O estado de Santa Catarina avança absurdamente. Maringá, no Paraná. Nós temos... Desculpa. Nós temos várias cidades aqui no Brasil que têm os seus planejamentos estratégicos. Piracicaba. Piracicaba, eu venho sempre falando em Piracicaba, quem me acompanha sabe muito bem disso. Piracicaba é considerada o Vale do Silício do agronegócio. E eu já venho falando há muito tempo isso. Por que não Teresópolis ser o Vale do Silício da agricultura familiar? Professor, olha só, nós vamos para o intervalo rapidinho e eu já volto para a gente falar de Piracicaba e do que pode ser feito na prática aqui em Teresópolis. A gente ainda vai falar sobre essa coisa dos 20 andares, né? Porque é outra bizarrice que, infelizmente, a Câmara de Vereadores aprovou e que precisa ser revista. Pelo menos 3 ações já estão sendo movidas. A gente já volta para falar disso. Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um Gol de placa comprando na IBAD Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. IBAD, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à IBAD Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. IBAD Autopeças. WhatsApp 979790019. Linha Grisalhos da Biostratos, cabelo prateado, bem cuidado e empoderado. Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva, 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Vai construir, reformar ou decorar? Vem pra Carrapeta! Temos o maior mix de produtos da região serrana. São mais de 40 mil itens de elétrica, hidráulica, revestimento, iluminação, aquecimento, ferramentas e muito mais. Conheça também nossos produtos de lazer e área externa, móveis, churrasqueiras, produtos para sua piscina, infláveis, spas e muito mais. Aqui tem qualidade! Vem pra Carrapeta! Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um Gol de placa comprando na IBAD Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. IBAD, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à IBAD Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. IBAD Autopeças. WhatsApp 979790019. Muito bem, você está assistindo Teresópolis ao vivo. Muito obrigado por me receber na sua casa. Eu tenho comigo hoje aqui o professor Carlos Martins. A gente está falando de desenvolvimento territorial. Professor, nós temos problemas aqui na cidade. São problemas básicos, problemas como questões ambientais, desmatamento, construções irregulares, problema com coleta de lixo, a cidade não consegue avançar, Gramacho acaba com o lixão, Teresópolis ainda tem um lixão ainda. Teresópolis parece que parou no tempo, professor, mas tem cidades do Brasil que estão dando certo. A gente citou aqui cidades do estado, aliás, o estado de Santa Catarina, as cidades do estado de Santa Catarina estão de parabéns, os governos estão fazendo política, mostrando que dá certo, o Brasil pode dar certo. Você citou Piracicaba. Piracicaba é uma cidade do interior de São Paulo e foi considerada
a capital do agronegócio. Inclusive, ela é apelidada do Vale do Silício do agronegócio. O que acontece? Há alguns anos, a USP, junto com a Unesp, ela resolveu juntar algumas empresas e criar um hub de startups ligadas ao agronegócio. E ali criar tecnologias para beneficiar aquele agronegócio, porque é uma cidade do agro, Piracicaba. E com isso começou a crescer, e hoje é o maior polo tecnológico do agronegócio. E a cidade se desenvolveu, mas para isso o que aconteceu? Um grupo criou uma fundação privada para que seja elaborado um planejamento estratégico. Tudo começa com planejamento estratégico. E eu já venho defendendo há muitos anos isso aqui em Teresópolis. Na realidade, eu sou voz única. Às vezes a gente fala algumas coisas e as pessoas, por não entenderem, às vezes não querendo entender, acham que é um bicho de 7 cabeças ou que é até uma maluquice da pessoa, um sonho muito distante. E a gente precisa pensar Teresópolis com responsabilidade. Não só Teresópolis, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, que até é mais fácil fazer um planejamento estratégico, uma cidade menor, e também Nova Friburgo. A gente precisa pensar no povo, pensar na qualidade de vida para o futuro, pensar nessas crianças que estão andando na rua. E o político, ele só quer a politicagem. Ele quer o quê? Criar falsas políticas públicas para ir ali gravar um vídeo, fazer uma selfie e iludir aquelas pessoas que são menos esclarecidas. Professor, partindo da premissa de que Teresópolis é uma cidade com uma vocação agroecológica, Exatamente. Vamos dizer assim, a gente amplia até um pouquinho mais o seu potencial. Com isso, o turismo passa a ser, ter um potencial muito grande, até porque a gente sabe que hoje se procura no mundo todo, né, as pessoas procuram ter mais experiência, elas querem ir para uma cidade que ofereça alguma coisa que ela não tem nos grandes centros, que ela não tem no seu dia a dia. Partindo disso, como que uma cidade, né, que sofre com lixão, com transporte público que não funciona adequadamente, que sofre com falta de estrutura básica, né, falta de saneamento básico, uma cidade que não tinha nada, absolutamente nada, que joga, desculpa o que eu vou falar agora, cocô no rio. Como que a gente pode pensar que uma cidade assim, ela vai se desenvolver e quais são os passos iniciais? Olha, vamos dar passos para a gente chegar lá, para a gente colocar lá, de repente, Piracicaba, cidades como a cidade de Santa Catarina como meta. Quais são os passos imediatos que Teresópolis tem que dar, um conselho ou, quem sabe, uma experiência para o atual governo? O primeiro passo, Bruno, é colocar as pessoas certas no lugar certo. Se não colocar, não vai dar certo. Não vai funcionar. Um dia eu comentando estava num Uber, estava andando com o rapaz, eu falei que eu era gestor público, formado em gestão pública, ele ficou, sabe o que o gestor público faz? O que é? Ele não sabia. Eu falei para ele, digamos que eu sou mecânico. Eu disse, não, que eu sou dentista. Aí tu conversando comigo, tu falou que amanhã tu tem de madrugada, às 4 da manhã, tu tem uma viagem de um cliente para Itaipava, às 4 da manhã. E o cara paga muito bem, eu já é um cliente que frequentemente te contrata. Só que tu tá com problema, tu tem que trocar as pastilhas de freio e são 8 horas da noite, 20 horas. E não tem nem uma oficina, nada, nenhum lugar. E eu, dentista, disse, olha, cara, eu costumo ver o meu mecânico trocando pastilha de freio. São 2 parafusinhos ali atrás da pinça, tira, parece ser fácil, tu quer, eu troco pra ti. Aí pra não me constranger, porque eu sou muito teu amigo, tu vai deixar eu trocar. Aí a pergunta que eu faço, eu vou trocar a pastilha de freio, tu vai levar amanhã de madrugada o teu cliente Itaipava? Sendo que eu, dentista, troquei a pastilha de freio? Aí ele, sim, claro que não. Eu assim, vamos mudar a situação. Digamos que eu sou mecânico e tu tá com uma dor de dente muito grande. E é um canal que tu tem que fazer, tu sabe disso, um canal, e tá infeccionado o teu dente. E aí o mecânico diz assim, cara, lá onde no meu mecânico no meu dentista, tem um espelho. E eu fiz um tempo atrás um tratamento de canal e vi como ele faz. E lá na minha oficina,
eu tô com uma cadeira lá, um instrumental de dentista, e tu quer que eu troque, que eu faça o teu canal, abra lá, para pelo menos abrir para tirar a infecção? Tu deixaria o mecânico? Ele, claro que não, sim, é isso aí. Cada um no seu quadrado. Pessoas certas no lugar certo, vai dar certo o município. Eu vou te dar um exemplo, Bruno. Todo mundo sabe, agora a gente até pode falar, eu fui pré-candidato a prefeito em 2024. Não consegui a legenda, isso, uma série de coisas aconteceram, coisas boas, inclusive. Mas o que eu fiz? Eu chamei algumas pessoas altamente qualificadas. Agricultura, eu trouxe uma pessoa que tem mestrado, doutorado na área agrária, trabalhou na Embrapa, tem livros publicados até no exterior, pessoa de alta confiança minha, nunca foi envolvido com política, e disse para essa pessoa, olha, eu quero isso, tu vai fazer a conexão entre Secretaria de Agricultura, Embrapa, Emater, Pesagro e Universidade Federal Rural. E junto com essas entidades, tu vai fazer um planejamento para o nosso agro. O secretário de Agricultura não pode ser o amigo do prefeito. Não tem pode que ser um profissional que Bruno, conheça a legislação e todos os mecanismos, programas do governo federal. Precisa ser alguém com capacidade de dialogar com o mundo científico, flutuar dentro desse universo. Tu imagina eu trazer uma pessoa, com todo respeito à pessoa, eu não sou elitista assim, ó, só se tu não tiver essa formação, tu é menos que o outro. Não sou assim, todo mundo sabe disso. Inclusive eu estou sempre no meio das comunidades, eu consigo me relacionar bem e respeito todo mundo, porque eu acredito que nós não precisamos de pessoas que, eu digo assim, ó, não é dentro da universidade que a gente vai adquirir sabedoria. Muitas vezes a pessoa que nunca passou num banco de faculdade é mais sábio que um Mas tem que ter no mínimo experiência e capacidade de transitar, né, professor? Exatamente. Às vezes, Bruno, o que acontece? O seu Joãozinho ali, que vai ser secretário de Agricultura, 99% das vezes, ele não vai saber dialogar no mundo científico do agro. A gente tem que ter um secretário de Agricultura que vai conseguir ter uma dinâmica ali dentro daquele grupo e reunir as pessoas. Não traz verba, não consegue trazer programas do governo federal, não consegue acessar mecanismos que fazem a coisa acontecer. Uma outra coisa que Teresópolis não tem, diferente de outros municípios da região, nós não temos um deputado estadual e não temos um deputado federal. Por isso não acontece nada no nosso município, Bruno. Nada. E às vezes um município tem um deputado federal ou estadual que não é uma pessoa que vai conseguir elaborar uma boa política pública ou conseguir trazer até investimento à iniciativa privada. A gente precisa de pessoas que tenham um diálogo, que saibam fazer um bom network com a iniciativa privada, com outros parlamentares, para que a gente possa implementar boas políticas públicas dentro do nosso município. O que acontece, Bruno? Eu conheço Teresópolis, eu me apaixonei por essa cidade exatamente há 29 anos. Foi quando eu era noivo da minha esposa. Eu sou gaúcho, vim visitar Teresópolis, me apaixonei, disse, quero morar nessa cidade. Pouco tempo depois eu me mudei para cá. Se nós analisarmos esse período aí de 29, 30 anos, a gente reclama dos mesmos problemas, Bruno. Mas vota nos mesmos políticos, Vota dos mesmos políticos. Professor, nosso tempo está correndo. Eu preciso falar, porque vai acabar o nosso tempo, eu preciso falar sobre a questão dessa lei bizarra de verticalizar um bairro. Eu morei 10 anos na Udegard de Noronha, que é uma das ruas que está dentro dessa faixa de zoneamento, que teve essa alteração para o aumento de gabarito. Ali e toda aquela região do Alto, é absurdo pensar em prédios com 20 andares. Aliás, é absurdo pensar em prédio de 20 andares na cidade. Eu olho aqui, por exemplo, né, essa vista da reta, olho o dedo de Deus ali e fico pensando como permitiram prédios de 8, 10 andares destruindo o maior cartão postal do estado, que é o Dedo de Deus, talvez um dos maiores do Brasil. E essa construção desses prédios é uma demonstração
eu não estou dizendo de impacto, aquecimento da área central do município, eu não estou entrando nem nesses outros problemas, eu estou falando do ponto de vista da geografia, da perda que a cidade tem com relação a isso. Você imagina no alto, né, aonde você está ali ali é a zona de amortecimento do Parque Nacional. Do Parque Nacional. Como é que se pensa, aí o Degado de Noronha jamais poderia entrar, e existem vários vícios, inclusive tem 3 ações aí, 3 ações sendo movidas contra a municipalidade, contra essa decisão que parte da Câmara, a Câmara que faz essas mudanças, né? Eu vou ter que falar, Bruno, é um ato irresponsável. É um ato irresponsável da Câmara de Vereadores, do Poder Executivo. Isso demonstra a falta de respeito com a nossa população. E principalmente com a população mais pobre. Vocês já ouviram, fora da época de campanha eleitoral, é lógico, alguém falando de um plano, de um planejamento habitacional para Teresópolis? Há quanto tempo nós não temos uma política pública voltada para acomodar em torno, segundo o censo, 45 mil pessoas que vivem em área de risco? Uma pessoa que pensa em colocar prédios de 20 andares para beneficiar a pessoa rica, é para rico, não é para pobre. Porque o apartamento ele vai custar uma fortuna. Uma fortuna, né? Até pela localização. A localização. Então exatamente. A gente precisa o quê? De políticos que pensam no povo, o povo que está lá no Perpétuo, o povo que está lá no Rosário, que está no bairro São Pedro. Pessoas que nesse período de chuva, a cada trovão é um susto que ela leva, ela não dorme direito. Então nós precisamos de um plano, precisamos de uma política pública para acomodar esse... De interesse social, né? Que é a habitação de interesse social, HIS. Nós precisamos disso, Bruno. É uma tremenda irresponsabilidade uma Câmara de Vereadores aprovar uma lei que venha beneficiar pessoas com um poder aquisitivo maior e pessoas, muitas vezes, que não vão residir em Teresópolis. Muitas vezes esses prédios, esses condomínios, são para especulação imobiliária, inclusive para aluguel por temporada. O impacto ambiental é absurdo. Vai criar o que a gente chama dos túneis de vento, porque vai impedir a livre circulação do vento, e com isso aumenta a temperatura. Tu imagina só um prédio de 20 andares, digamos aí que tenha 5, 6 apartamentos por andar, eu não tenho essa métrica aí. Na hora, como disse um amigo, imagina se todo mundo resolver dar descarga ao mesmo tempo. Quando a cidade não tem nenhuma estrutura. Não e tem. Aquela região ali, uma região, sobretudo a região onde se faz essa especulação, é uma região que já sofre com problemas absurdos, né? De drenagem de chuva, aquilo ali alaga tudo. Alaga. Como é que resolve isso? Vamos melhorar isso aí, vamos aumentar o problema das enchentes aqui. É mais ou menos por aí, Bruno? Se falar de gestão pública, tem que conhecer a cidade, Bruno. Em 2019, tu lembra de um grupo que eu criei junto com outros amigos, o chamado Amigos da Água de Terê. Professor, nosso tempo vai estourar, hein? Um minutinho. Nós descobrimos, Bruno, lá no alto, manilhas de barro de 20 centímetros, datado da década de 20, lá no alto. Ou seja, não tem o dimensionamento da nossa rede pluvial, não vai suportar isso aí. É uma irresponsabilidade muito grande. Ou seja, tem que se pensar em toda essa estrutura de drenagem, enfim, né? Tem que se pensar em esgoto, tem que se pensar... É de longo prazo qualquer mudança, mesmo aquelas que são legítimas. Exatamente, a longo prazo, estudado, não é que coisa... tem o mínimo de coerência, porque prédios de 20 andares ali não tem a mínima... Como diz lá no coerência. Sul, fazer uma lei à moda bicho, de qualquer jeito. Não dá. Não dá certo. Gente, olha só, meu tempo está acabando. Professor, suas considerações finais. Nós vamos trazer o professor Carlos Martins em outras oportunidades para a gente falar de forma mais direta desses problemas. Hoje, essa primeira sexta-feira, eu queria que você estivesse aqui, mas nós vamos ter outras oportunidades, porque Teresópolis precisa ser debatida, discutida e, claro, vamos pedir a Deus que ilumine a mente daquelas pessoas que ocupam, né, os espaços de poder no município. Exatamente. Para que pensem essa cidade com mais carinho, Sim, né, professor? é ter amor. É o que eu digo, a pessoa precisa ser honesta, amar o povo e estudar o mínimo, né? Porque não adianta, é uma tremenda irresponsabilidade a pessoa querer ir para a área pública sem ter um conhecimento e não conhecer a cidade. É um prazer enorme estar falando com vocês, estar trazendo boas ideias. A gente precisa extirpar aquela política que é só do falar mal do outro.
A gente tem que trazer ideias, debater com responsabilidade, é isso que nós precisamos. Porque se não fizermos, a vítima vai ser você, com certeza. É isso aí, gente. Olha, beijo nesse coração. Segunda-feira eu tô de volta. Teresópolis ao vivo teve a sua primeira semana. E a gente vai seguir falando da cidade, trazendo os diversos setores para falar, para dialogar. E claro, a gente espera que a nossa cidade seja uma cidade muito abençoada por Deus. Amém. Um bom final de semana. Fique na paz. Segunda-feira, 10 horas, a gente está de volta. Repórter